Flamengo está muito próximo de anunciar contratação de atacante irlandês que atua na segunda divisão da Inglaterra. Italianos disputam a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Negócio fechado. Volante Vitor Hugo deixa o Flamengo de graça. E mais, Mengão anuncia a contratação de treinador campeão para o Sub-20. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Antes de trazer aqui as principais notícias do Flamengo, deixe sua risada pro Palmeiras. Chupa, Palmeiras. Palmeiras vai continuar sem Mundial. O Palmeiras que não conseguiu ganhar do Chelsea. Chelsea que o Flamengo amassou, o Chelsea que o Flamengo botou na roda. E o Palmeiras, hein, meu? Com uma falha do Everton, voltou pra casa o Abel. Olha aí o bracinho de dinossauro do Everton. O Abel Ferreira voltou pra casa. E o Estevão, hein, rapaz? Causou ira da torcida palmeirense. Tava rindo pra caramba na coletiva. Também já é jogador do Chelsea, não tá nem aí pra nada. Bom, vamos parabenizar o Fluminense, né? Que era considerado aí a quarta força brasileira, o patinho feio, como diz aí o Renato Gaúcho, e chegou à semifinal, vai encarar o Chelsea. E aí? Será que o Fluminense chega na final? Rapaz. Tá na hora de voltar pra realidade, hein, Flusão? Já pode voltar, hein? Olha aqui, ontem o jogo contra o Al Hilal mostrou que dinheiro não entra em campo, né? Mais de bilhões e bilhões investidos lá nas Arábias. O Fluminense entrou com o coração, com muita raça, com muita determinação, jogando o futebolzinho lá do Renato Gaúcho, que é sempre muito criticado, e conseguiu eliminar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Muitos torcedores estão aí com uma certa inveja, né, do Fluminense, frustrados pelo Flamengo ter sido eliminado. O Flamengo, gente, foi para o Mundial já com um discurso derrotista, né, na visão da diretoria, colocando o Mundial em terceiro plano, né, que não era prioridade, enfim. A gente viu em 10 minutos um apagão do Flamengo, um medo, um respeito ao Bayern de Munique. O próprio treinador, né, do Flamengo, que teceu elogios ao Bayern, o Bayern colossal. Então a gente entrou com muito medo, muito respeito e não conseguiu aí fazer um grande jogo, muitos erros. E a torcida que sempre apoiou, né, lotou os estádios lá nos States, 60 mil, enfim, a torcida acreditava em algum momento, mas a diretoria, enquanto estiver aí com esse pensamento pequeno, tem que mudar. Bom, fica a lição aí e que essa gestão mude um pouquinho a mentalidade. Daqui a 4 anos voltar mais forte em todos os aspectos e aprender com os erros lá para fazer aqui, na nossa realidade, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, entrar para ganhar tudo, assim deve ser o Flamengo. Bom, a gente começa aqui com a primeira notícia e a mais importante desse vídeo sobre o mercado da bola. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do atacante irlandês Mike Johnston, de 26 anos, do West Bromwich. Ele atua na segunda divisão do campeonato inglês. Jogador de 26 anos vem sendo um dos destaques do time e a transferência para o Brasil, para o Flamengo, é dada como certa. Inclusive, informações na Inglaterra dão conta de que o atleta já está se despedindo dos companheiros. A negociação será fechada em 5 milhões de libras, 37 milhões de reais. E procede que o Flamengo está em tratativas para trazer aí esse atacante irlandês. Alguns jornalistas aqui do Brasil já começaram a confirmar as informações que saíram hoje cedo na Inglaterra. Vene Casagrande diz que procede, que o Flamengo está em tratativas pelo atacante Mike Johnston do West Bromwich. A ideia do Flamengo é adquirir em definitivo o centroavante irlandês de 26 anos. José Boto conhece o jogador
desde os tempos em que ele atuou no Vitória de Guimarães, em Portugal, em 2022. E aí a gente traz aqui números do Mike Johnston, né, desde que chegou ao West Bromwich em 2024, primeiro por empréstimo, depois ele foi comprado por 3 milhões de libras e assinou um contrato de 4 anos. E aí eu tive que recorrer ao SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. E é de graça. Você pode baixar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicando no link que está aqui na descrição. Todos que baixarem o aplicativo SofaScore nesse mês de julho estarão concorrendo a um manto, uma camisa oficial do Flamengo. Então é de graça, né? Não perde tempo. Olha aqui, segundo o SofaScore, em 41 jogos, sendo 25 como titular, o irlandês marcou 3 gols e deu 5 assistências. Olha aí, gente. São números preocupantes, hein, para um atacante. 41 jogos, 25 como titular, 3 gols só e 5 assistências. Que loucura. A negociação é vista como mudança de vida para o jogador e ainda ajuda o clube inglês a cumprir regras financeiras. Então, o atacante Mike Johnston, do West Bromwich, que atua como centroavante e também como ponta esquerda, ele é habilidoso, mas ninguém sabe se vai dar certo, né? Pode ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo. E aí, você já ouviu falar nesse atacante que passou pelo Vitória de Guimarães, que o Boto conhece? Você acompanha a segunda divisão da Inglaterra? Acho difícil, né? Mas tem gente que acompanha. E aí, se você conhece, deixa aqui nos comentários para ajudar o Rafla, porque eu, com toda a sinceridade do mundo, nunca ouvi falar em Mike Johnston e não conheço, nunca vi um jogo desse rapaz. Vou procurar saber melhor nesse período aí de negociação final com o Flamengo. E se vier, gente, vamos esperar aí que dê certo e que ele possa ajudar o Flamengo, o ataque rubro-negro, a marcar muitos gols. Eu perguntei para alguns colegas, né, sobre esse jogador, e me disseram o seguinte: ele é muito intenso, veloz, driblador, ele atua como um atacante e também como um ponta esquerda. Então fica aí, né, o registro da informação desse jogador. Bom, nosso próximo assunto, o zagueiro Léo Ortiz, vem despertando o interesse de grandes clubes da Europa, principalmente após a Copa do Mundo de Clubes. A Juventus e a Roma manifestaram interesse na contratação do zagueiro. O Flamengo já está ciente, que existem consultas dos clubes italianos e descarta negociar o atleta. O Flamengo não quer negociar o zagueiro Léo Ortiz. O interesse da Juventus é antigo, o jogador é acompanhado pelos italianos desde o momento em que chegou ao Flamengo, e aí a Roma, o interesse é recente, né? E aí teve aí a lesão do Bremer, né? E eles seguem à procura de um zagueiro e o Ortiz é um dos preferidos para a posição. O zagueiro foi titular em 3 das 4 partidas nos Estados Unidos, Esperance, Los Angeles e Bayern de Munique. O Ortiz é um dos pilares da zaga de Filipe Luís, ganhando destaque também pela saída de bola e pela participação na construção das jogadas. O Flamengo sinalizou que não tem interesse em negociar o jogador. O próprio BAP, presidente, deu uma entrevista aí recente que o único titular que é negociável é o Wesley. Ele sabe que vai perder o Wesley, tem muitos clubes aí interessados, mas os outros não. Pedro, Léo Ortiz, Arrascaeta, nenhum. Aí o Flamengo vai negociar. É bom lembrar que em 2023, ainda no Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz tirou o passaporte italiano com o objetivo de facilitar uma possível transferência para o futebol europeu. Com o documento, ele não ocupa, né, a vaga de estrangeiro em ligas onde há limite de jogadores estrangeiros por jogo. Nessa temporada, Ortiz disputou 31 jogos, sendo 27 como titular, com 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O zagueiro marcou 3 gols, ele foi comprado por 7 milhões de euros, 37 milhões e 600 mil reais na cotação da época. Tá aí, o Flamengo não vai facilitar uma saída do Ortiz, né? Grandes clubes aí de olho, a Juventus e a Roma travam aí uma disputa pela contratação do atleta, mas o Flamengo vai bater aí a porta na cara deles. O empréstimo de Vitor Hugo ao Göztepe da Turquia chegou ao fim, mas o meia não voltará ao Flamengo. É negócio fechado, martelo batido, o clube está cedendo o jogador
ao Famalicão de Portugal. E o Flamengo não receberá compensação financeira pelo negócio. Tá indo de graça o Vitor Hugo, né? O Flamengo manterá 50% dos direitos econômicos do meia. Vitor Hugo deixa o Flamengo de graça 2 anos depois do clube recusar uma proposta de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, do Wolverhampton da Inglaterra. Ele era considerado uma das principais joias da base nos últimos anos. O clube entendeu que a cessão, né, ao Famalicão, perdão, com divisão dos direitos, era o melhor caminho para tentar aí captar recursos com uma venda futura de Vitor Hugo, jogador formado no Flamengo. É aquele negócio, né? Às vezes você perde o timing de uma venda, você pode aí receber milhões, e aí passa alguns anos, e aí o jogador desvaloriza, acontece alguma coisa, e aí você não consegue mais vender. E a antiga gestão teve a oportunidade de vender o Vitor Hugo por 107 milhões de reais ao Wolverhampton e não vendeu, recusou. E agora o Vitor Hugo está saindo de graça. A gente tem alguns casos também no Flamengo, né? O próprio Lohan, que valia aí mais de 150 milhões, seria a maior venda da história, enfim, derreteu, desvalorizou. Então é o momento de saber vender, né, para não ter nenhuma reviravolta e não perder dinheiro lá na frente. Bom, a gente traz aqui uma outra informação para o torcedor, para a gente fechar aí esse vídeo. O Flamengo anunciou a contratação de um novo técnico para o Sub-20. Trata-se de Bruno Pivetti. O treinador de 41 anos estava no Operário no mês passado, e mesmo com experiência no profissional, Bruno curtiu o projeto rubro-negro e assinará um contrato de 3 anos. O Flamengo estava sem técnico no Sub-20 desde o pedido de demissão do português Nuno Campos. O português deixou o clube e seu auxiliar, o Gonçalo Cruz, 3 meses após chegar ao Brasil. Antes do Operário, onde foi campeão paranaense este ano, Bruno Pivetti já havia passado por outros clubes como técnico profissional: Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB. Ele se apresenta neste domingo no Flamengo para treinar as categorias de base, para treinar o Sub-20. Boa sorte aí o Bruno Pivetti, que ele consiga aí, né, conquistar títulos na base. Principal, conseguir revelar jogadores. Bom, eu volto ainda neste sábado com muitas informações, muitas novidades aqui no nosso canal. Um grande abraço para você. Se chegou até aqui, repara se está inscrito aqui embaixo, botão inscreva-se, deixa aí aquele like. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!